A torcida alviverde está em polvorosa. Um verdadeiro terremoto abalou as estruturas do futebol brasileiro com a chegada do craque gaúcho, Alan Patrick, que, até bem pouco tempo, vestia a camisa do Internacional. O anúncio da contratação desse ícone não apenas reverbera nos corações dos palmeirenses, mas também promete transformar a dinâmica de competições e a própria atmosfera do Allianz Parque. Esse é o tipo de notícia que faz qualquer torcedor vibrar e sonhar com novos títulos e glórias. Com o Palmeiras na luta intensa por posições de destaque em todas as competições, a chegada de Alan Patrick é como um sopro de esperança. Imagine a cena, o Allianz Parque lotado, a torcida cantando sem parar, as faixas tremulando nas arquibancadas, e, no centro do gramado, um jogador que já é idolatrado em outros clubes, agora pronto para conquistar o coração da nação alviverde. As emoções estão à flor da pele, e o ambiente é de pura expectativa. Essa contratação não é apenas um reforço técnico, é uma declaração de intenções. É como se o Palmeiras dissesse ao Brasil e ao mundo: estamos aqui para vencer. O impacto da chegada de Alan Patrick é monumental, causando uma explosão de alegria e esperança entre os torcedores. Todos sabem que, quando um jogador desse calibre entra no time, as expectativas vão lá em cima. Ele não é apenas um atleta, mas sim um verdadeiro ícone que pode mudar o rumo da temporada. O que esperar desse craque gaúcho? O que ele pode trazer para o elenco? O que isso significa para o Palmeiras em termos de táticas e estratégias? Essas são perguntas que fervilham nas conversas entre os torcedores nas redes sociais e nas arquibancadas. A ansiedade e a expectativa são palpáveis, e não há como ignorar o barulho que se forma em torno de sua chegada. Mas antes de entrarmos em detalhes sobre o impacto dessa contratação, é importante contextualizar o momento do Palmeiras. Com a tabela da competição se afunilando, cada jogo se torna crucial. O Verdão está em uma luta acirrada, e a chegada de um atleta desse porte representa uma virada de chave que pode ser decisiva. As chances de avançar nas competições aumentam exponencialmente, e a torcida já começa a sonhar com a possibilidade de um final de temporada glorioso. Agora, com a chegada de Alan Patrick, não há como evitar a comparação com outros grandes nomes que já passaram pelo clube. O Palmeiras sempre teve a tradição de abrigar craques, e a história se repete com este novo ídolo. Cada vez que um jogador desse nível entra em campo, é como se a história estivesse sendo reescrita, e a própria essência do clube se renova. Portanto, o que se desenha à frente é uma verdadeira jornada de transformação e emoção. O próximo capítulo da história do Palmeiras começa agora, e a torcida está pronta para viver intensamente cada momento. Preparem-se, porque a paixão alviverde vai se intensificar, e o espetáculo que está por vir promete ser inesquecível. Visualiza o cenário: o Palmeiras se preparando para uma temporada em que as expectativas são altíssimas. Agora, com a chegada do craque gaúcho, o que muda na tática e na estratégia da equipe? A resposta a essa pergunta é complexa, mas cheia de nuances. A incorporação de um jogador tão habilidoso e experiente eleva o nível do jogo do Verdão e, ao mesmo tempo, gera novas possibilidades para o técnico. Imagine o treinador desenhando novas jogadas, com a mente fervilhando de ideias. A presença desse ídolo gaúcho em campo pode significar uma mudança na forma como a equipe se comporta defensivamente e ofensivamente. Ele é um artista do futebol, capaz de criar jogadas mágicas, desmarcar adversários e trazer uma nova dinâmica ao ataque. Se o Palmeiras já é conhecido por seu esquema forte e bem estruturado, a adição desse craque acrescenta uma camada extra de sofisticação ao jogo. Se analisarmos a forma como a equipe jogava antes, será possível perceber que, ocasionalmente, faltava aquele algo a mais. Especialmente em jogos decisivos. A chegada do craque gaúcho promete não só preencher essa lacuna, mas também inspirar outros jogadores a se superarem. Jogadores que antes poderiam ter sido considerados bons agora podem se tornar ótimos ao lado de um ídolo que já provou seu valor em grandes palcos. É importante destacar que essa mudança de estratégia não se limita apenas ao ataque. A presença de um jogador com a experiência dele também tem um efeito calmante em momentos de pressão. Durante as partidas mais tensas, ele pode ser a voz que orienta os mais jovens, que muitas vezes sentem o peso da responsabilidade. Essa liderança em campo é tão valiosa quanto as habilidades técnicas, e é aí que a verdadeira magia acontece.
Além disso, o impacto psicológico que a chegada desse craque pode ter sobre o grupo é inegável. Um ídolo é capaz de elevar a moral da equipe, gerando um clima de otimismo e confiança. Ao ver um jogador que é uma referência em outros clubes agora vestindo a camisa verde e branca, há um efeito contagiante. Os jovens talentos do elenco se sentirão motivados a dar o seu melhor, sabendo que estarão ao lado de alguém que já passou por altos e baixos, mas que sempre se destacou. Ademais, o que dizer da interação com a torcida? A presença desse craque gaúcho não só aumenta a presença nas arquibancadas, mas também eleva a energia que se sente no Allianz Parque. Cada drible, cada passe, cada gol será celebrado com fervor. O craque não apenas representa uma esperança de títulos, mas também resgata a paixão e a fé dos torcedores em momentos difíceis. É um ciclo que se retroalimenta. Quanto mais ele brilhar, mais o time brilha, e a torcida se torna ainda mais apaixonada. E, claro, não podemos esquecer das rivalidades. O impacto da sua chegada não se limitará apenas ao Palmeiras, outros clubes vão sentir essa pressão. Os adversários ficarão alertas, sabendo que terão pela frente um time muito mais forte e difícil de enfrentar. O equilíbrio de forças no futebol brasileiro pode mudar, e o Palmeiras está pronto para liderar essa nova era. Como a torcida está se sentindo com todas essas mudanças? O que esperam agora que o craque gaúcho está no elenco? Essas são questões que fervilham nas redes sociais e nas rodas de conversa. Deixe sua opinião nos comentários, porque o novo capítulo da história do Palmeiras está apenas começando. Agora, vamos mergulhar nas águas profundas do mercado da bola. A transferência do craque gaúcho para o Palmeiras não é apenas uma jogada esportiva, mas também uma manobra financeira que pode ter repercussões significativas. O que isso significa para o elenco, as finanças e, claro, para a torcida apaixonada? Vamos explorar. Primeiro, é importante entender que a aquisição de um jogador desse nível envolve não apenas o valor da transferência, mas também salários, bônus e, por que não, a expectativa de retorno financeiro através de vendas de produtos oficiais, como camisas. O Palmeiras, que já tem uma base de torcedores fiel, verá esse número crescer ainda mais com a chegada do ídolo. Isso significa mais vendas, mais engajamento nas mídias sociais e, claro, mais presença nas arquibancadas. Cada camisa vendida é um grito a mais de apoio nas arquibancadas do Allianz Parque. O impacto nas finanças do clube pode ser substancial. O investimento feito para garantir a chegada do craque pode parecer elevado à primeira vista, mas quando considerado sob a perspectiva de títulos e visibilidade, a conta começa a fechar. A história nos mostra que clubes que investem em ídolos têm retorno em forma de receitas provenientes de direitos de transmissão, patrocínios e aumento no número de sócios. O Palmeiras, com sua torcida apaixonada, está em posição privilegiada para colher os frutos dessa estratégia. Além disso, a presença de um jogador renomado atrai novos patrocinadores, que veem uma oportunidade de se associar a um clube em ascensão. Além disso, é interessante observar como isso afeta o próprio elenco. A chegada de um novo craque muitas vezes gera um efeito dominó, levando a uma revisão nas estratégias de mercado. Jogadores que já estavam em alta podem ser valorizados, e assim, o Palmeiras se torna um destino ainda mais atraente para outros talentos. O clube começa a ser visto como um lugar onde grandes jogadores querem estar, e isso traz um fator motivacional adicional para o grupo. A pressão para se destacar em um elenco repleto de estrelas pode elevar o desempenho de todos, criando uma competição saudável que beneficia o time. Por outro lado, é preciso considerar o impacto em termos de competições. Com a chegada desse craque, o Palmeiras se posiciona como um forte candidato a títulos. O que isso significa para a concorrência? Outros times estarão alertas e preparados para enfrentar um Verdão renovado e cheio de garra. Essa dinâmica de mercado pode gerar uma pressão extra sobre adversários, que sabem que a luta pelo título agora será ainda mais intensa. A torcida, por sua vez, se sente mais confiante e animada, criando uma atmosfera eletrizante a cada jogo. Entretanto, o mercado não é feito apenas de oportunidades. O clube também deve estar ciente dos riscos. A pressão para corresponder às expectativas pode ser desafiadora. A torcida espera resultados imediatos, e qualquer deslize pode gerar críticas. Mas lembremos,
os grandes jogadores também são testados em momentos críticos. A verdadeira grandeza aparece na capacidade de superar adversidades e entregar resultados em campo. O craque gaúcho terá que se adaptar rapidamente ao estilo de jogo do Verdão e conquistar a confiança de seus novos companheiros e da torcida. Além disso, a química entre o novo craque e os demais jogadores será crucial. Como ele se integrará ao elenco? Como será a dinâmica entre os veteranos e os novos talentos? Essas questões são parte do drama que se desenrola nos bastidores, e a torcida está ansiosa para ver como isso se encaixará. O sucesso dessa transferência não depende apenas do talento individual, mas também da capacidade de formar um verdadeiro time. Estamos diante de um cenário onde o Palmeiras tem tudo para brilhar, mas também diversos desafios pela frente. O que vocês, torcedores, esperam ver com essa movimentação no mercado? Quais são suas expectativas em relação ao elenco? Deixe seu comentário e compartilhe sua visão. O que faz um jogador se tornar um ídolo? É a habilidade em campo? É a entrega? Ou é a conexão que ele estabelece com a torcida? No caso do craque gaúcho que acaba de assinar com o Palmeiras, a resposta parece ser uma combinação de tudo isso. Sua relação com os torcedores do Internacional é forte, e agora, ao vestir a camisa alviverde, ele terá a oportunidade de reescrever essa história. Para a torcida palmeirense, a chegada desse craque não é apenas a adição de mais um talento ao elenco, é a possibilidade de ver a paixão dele pelo jogo se traduzindo em garra e determinação em campo. Esse ídolo chegou a ser aclamado em sua antiga casa, onde protagonizou momentos de pura magia. Agora, no Allianz Parque, ele terá a chance de criar novos capítulos de glórias ao lado da torcida que, com certeza, estará disposta a apoiá-lo incondicionalmente. A relação entre ídolos e torcedores é sempre cheia de emoção. Lembramos de grandes nomes que deixaram suas marcas no Palmeiras, como Edmundo e Marcos, que não apenas jogaram, mas se tornaram parte da história do clube. A energia da Mancha Verde é contagiante. E já imaginou o craque recebendo o amor de uma torcida que nunca deixa de acreditar? Isso cria um ciclo que pode levar não apenas o jogador, mas todo o time a patamares ainda mais altos. O apoio e os gritos de incentivo transformam a pressão em motivação, e isso é fundamental para o desempenho em grandes jogos. Além disso, a história de vida do craque gaúcho é uma inspiração. Ele é um exemplo de perseverança e superação, características que ressoam profundamente com os torcedores. Cada drible, cada gol, será uma nova oportunidade para ele conquistar o coração da torcida palmeirense. A narrativa de sua carreira, marcada por altos e baixos, não é apenas mais uma história de sucesso, é um relato de resiliência que pode motivar tanto os atletas quanto os torcedores. Um ponto que não pode ser ignorado é a forma como os ídolos moldam a cultura de um clube. Ao trazer um jogador com uma forte base de torcedores, o Palmeiras não está apenas adicionando um talento ao seu elenco, está também expandindo sua própria identidade. O impacto que esse craque terá na formação de novos laços entre o clube e a torcida pode ser inestimável. Ele se tornará uma ponte entre gerações de palmeirenses e um símbolo que pode ser celebrado por anos. Agora, qual será o legado que ele deixará? O que ele representará na história do Palmeiras quando olhar para trás, para os momentos vividos no Allianz Parque? Assim como outros grandes ídolos, a expectativa é que ele seja lembrado não apenas pelos gols, mas pela conexão emocional que estabelece com a torcida. O verdadeiro ídolo é aquele que, ao se despedir, deixa saudade e um legado que continuará a inspirar. E você, torcedor, como se sente sobre a chegada desse novo ídolo? O que espera dele em termos de desempenho e interação com a torcida? Deixe sua opinião nos comentários e faça parte dessa conversa emocionante. Vamos juntos construir essa história. Agora que exploramos todos os ângulos da chegada do craque gaúcho ao Palmeiras, é hora de vislumbrar o futuro. O que virá a seguir para o Verdão? O que a torcida pode esperar agora que um ícone está no elenco? O clima é de expectativa, e as emoções estão à flor da pele. Com esse novo reforço em campo, o Palmeiras se coloca em uma posição privilegiada nas competições. A esperança de conquistar títulos aumenta, e a pressão também. A torcida alviverde não quer apenas ver o time jogar bem, quer ver a equipe erguendo taças e celebrando conquistas.
O que isso pode significar para a identidade do clube e a relação com a torcida é algo que definitivamente merece atenção. Por outro lado, a química entre os jogadores será crucial. A interação do craque com o elenco pode ser o que define o sucesso do time. Como as novas dinâmicas irão se estabelecer em gramado? O craque gaúcho poderá catalisar a energia do grupo e, assim, elevar o nível de todos. A torcida espera ver um time unido, jogando em sincronia, e essa nova adição pode ser a peça-chave que faltava. Além disso, o impacto nas rivalidades não pode ser subestimado. Com o craque agora no Palmeiras, a concorrência se tornará ainda mais feroz. Os rivais estarão atentos e prontos para enfrentar um Verdão revigorado e mais forte. Cada clássico, cada decisão será uma batalha, e a torcida estará lá, incansável, apoiando seu time. O clima de rivalidade promete ser eletrizante. E como não mencionar a influência que isso terá nas finanças do clube? A popularidade do craque não apenas trará uma nova onda de vendas de produtos oficiais, mas também poderá abrir portas para novos patrocinadores. O Palmeiras se tornará um destino ainda mais atraente para investimentos, e isso pode resultar em um círculo virtuoso onde mais talentos são atraídos para o clube. Entretanto, é fundamental lembrar que a pressão vem acompanhada de desafios. As expectativas da torcida são altas, e a jornada não será fácil. Haverá momentos de tensão, derrotas e críticas, mas tudo isso faz parte do jogo. O importante é que, juntos, clube e torcida enfrentem os altos e baixos, sempre acreditando na superação. E assim, com essa nova fase se desenhando, a pergunta que fica é: estamos prontos para viver esse emocionante capítulo na história do Palmeiras? O que você, torcedor, espera do Verdão agora e que sonhos tem para essa nova jornada? Deixe seu comentário e compartilhe suas expectativas, porque o futuro promete ser brilhante e cheio de emoções. Lembre-se, a história do Palmeiras é feita de superações, conquistas e, acima de tudo, paixão. E agora, com um novo ídolo em campo, a jornada apenas começa. Volte ao canal para mais novidades e informações sobre o Verdão.